Saudações, queridos ouvintes da Rádio Nova Aliança, a Rádio da Arquidiocese de Brasília, 103.3 FM. Está começando mais um programa de Cultura e Encontros. O nosso espaço para refletir sobre a fé, a cultura e a beleza que une os mundos. Hoje vamos conversar sobre um tema fascinante, a fé como aquela que molda o olhar. A fé como aquela que molda também o cinema, como molda esta arte que tanto nos fala em tempos modernos e mostrando que precisamente porque ela pode ampliar nossa compreensão de vida espiritual. Recebemos hoje um convidado muito especial, Rômulo Ciríaco, pesquisador que dedicou 10 anos de estudo à relação entre a fé, a narrativa cinematográfica e a formação humana. Ele está conosco para revelar descobertas, processos de bastidores, enfim. Mas antes de começar, eu quero lembrar que você pode ajudar esta rádio, que é uma agente de evangelização, através do pix@novaalianca.org.br, ou ainda através do Bazar da Rádio, que é uma maneira que você pode também procurar algo que não serve mais para alguém, mas para ti pode servir, ou ainda pode passar alguma coisa que você tenha que não te serve mais e possa servir para outro. O Bazar funciona das terças e às quartas, das 9 da manhã às 16, na sede da rádio, na 604 Sul. Muito bem, vamos dar início. Saudações, caro Rômulo, obrigado por aceitar estar conosco, bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia, padre, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para começar, conta um pouquinho para nós, quem é o Rômulo? Bom, eu sou formado em cinema e depois fiz também uma pós-graduação em filosofia da arte. Por muito tempo atuei na indústria audiovisual mesmo, trabalhando em produtoras, em diferentes funções, e realizei diversos projetos também de forma independente, como diretor, roteirista e montador. Desde a faculdade, eu já me dedicava, muito mais do que os meus colegas, ao estudo da teoria do cinema, história e teoria. Eu já era um interessado nesse aspecto da coisa, enquanto meus amigos, por exemplo, ficavam 100% do tempo dedicados a fazer filmes, eu dividia o tempo entre as duas coisas. E logo percebi que isso era realmente uma vocação, aprender e ensinar, e comecei a dar aula de teoria do cinema, substituindo alguns professores em algumas universidades aqui no Rio de Janeiro, e depois me tornei professor de teoria do cinema na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, que era uma escola importante aqui no Rio, a escola mais importante fora das universidades. E depois me tornei também coordenador pedagógico dessa escola, nos cursos de roteiro, direção e montagem. E foi ali, no final desse processo, ali, em 5 anos mais ou menos, atuando nessa escola, que eu iniciei a pesquisa que deu origem ao livro. Muito bem. O que desperta em você esse desejo de estudar por tanto tempo o mesmo tema? Bom, o que explica isso é o fato de que eu já me dedicava 100% ao cinema moderno, que é esse estilo cinematográfico que recebeu esse nome de alguns teóricos nos anos 40 e 50, conforme uma nova estética surgia na Europa a partir do neorrealismo italiano, de diretores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. E essa estética já me atraía particularmente porque, antes de iniciar a faculdade de cinema, eu estava principalmente dedicado a Hollywood dos anos de ouro, ao cinema narrativo hollywoodiano. E ficar imerso nesse cinema gerou em mim um certo incômodo, porque eu percebia aquele mundo de sonhos, né, dessa fábrica de sonhos, que era como o cinema hollywoodiano foi chamado, gerava uma espécie de incômodo de estar como que imerso num mundo idealizado, num mundo quase que paralelo, em que funciona com outras leis e é aperfeiçoado, em que tudo no final dá certo, e você sempre tem um herói que tem resposta para tudo. E eu fui sentindo o efeito de uma imersão nesse cinema como algo alienante. Eu fui sentindo isso de forma um tanto intuitiva. E quando eu iniciei a faculdade de cinema e percebi que havia uma outra estética cinematográfica cujos cineastas e teóricos percebiam que o cinema tinha esse potencial alienante,
e que, na verdade, essa outra estética foi criada como uma resposta a isso, como um tipo de cinema que, em vez de alienar o espectador, de separá-lo, distanciá-lo do real tal como ele é, na verdade, o redirecionava ao real, ou seja, tentava adaptar a forma do filme à forma da realidade, como nós vivemos e percebemos as coisas, ou seja, cheia, com imperfeições, com incompletudes, com lacunas e, finalmente, com mistérios realmente que não têm respostas. Como é que você percebe que a fé, nesse sentido, pode te ajudar a ver isto? Justamente é um cinema, depois, foi o que eu percebi depois, né, e isso responde por que me dedicar tanto tempo ao estudo do mesmo assunto. Posteriormente, ao viver a conversão ao catolicismo e começar a estudar a Bíblia e a teologia e a filosofia, né, de filósofos católicos, foi que meus olhos se abriram para o fato, e aí eu enfatizo a palavra fato, de que a obra cinematográfica dos fundadores dessa outra escola estilística na Europa tinha realmente um fundamento católico. O Rossellini, o fundador do neorrealismo italiano, se declarava um católico cultural, e os grandes críticos que estudaram a obra dele nos anos 40 e 50 também perceberam isso e, em entrevistas, inclusive, declararam. Os críticos materialistas de esquerda, marxistas, se direcionaram contra o Rossellini conforme a raiz católica e o aspecto espiritual da obra dele mais se tornou perceptível no início dos anos 50. Né? E depois o que eu chamo no meu livro, né, no volume 1, de cofundador do cinema moderno, que é o Robert Bresson, cineasta francês, também era um católico de fé declarado, e declarava também que o fundamento católico era fundamental na visão de mundo que ele transpôs para o seu estilo. Então, tanto Rossellini como Bresson diziam isso, então eu fui percebendo que essa conexão entre catolicismo e essa escola cinematográfica não era um dado biográfico acidental, mas, na verdade, determinante da sua criação, porque o Rossellini dizia que fundou essa estética. Inicialmente não era uma estética, ele dizia, inicialmente era uma ética de humildade cristã e franciscana perante a realidade que o cinematógrafo é capaz de registrar, né? No sentido de que ele não queria manipular a imagem através dos elementos plásticos e de montagem para enxertar ou impor um sentido às coisas que elas não traziam consigo. Então, a humildade franciscana perante os seres é isso, é você se posicionar diante da realidade, e dos homens, e das coisas, e dos ambientes, e da própria natureza, com uma postura humilde que permite que os seres se revelem a você, antes que você projete sobre eles as suas ideias preconcebidas ou uma ideologia que já fixou o seu olhar. Então, se trata de ter um olhar atento e aberto ao que o real pode revelar por si mesmo. Nesse sentido desta busca, eu diria assim, quase artificial, podia catalogar entre aqueles erros que as pessoas costumam cometer mais comumente por tentar entender fé em filmes? Sim, porque tentar entender fé em filmes, né? A questão do cinema e da religião, né? Uma questão que, para mim, é central também no livro, porque não se trata necessariamente de fazer ou ver filmes que tenham tema religioso, mas são filmes dessa estética que possuem uma forma que é análoga a uma forma católica de olhar e de se relacionar com as coisas. É um olhar católico antes de mais nada. E uma das evidências disso que me surpreendeu, uma das evidências que me surpreenderam, que mais me surpreenderam, né, nesse processo, foi perceber que essa forma, ela naturalmente atrai os temas religiosos. Ela não está presa aos temas religiosos, mas ela naturalmente os atrai, e sob um olhar católico, porque, na verdade, há um texto fundamental de um cineasta que antes era crítico, Jacques Rivette, um francês, que analisou a obra do Rossellini, se chama Carta sobre Rossellini. E ele diz assim: Rossellini não é apenas cristão, mas católico, porque ele é carnal até o escândalo, ele diz. E o catolicismo, por excelência, por vocação, é uma religião escandalosa, ele diz, porque não é do gosto de todos que o nosso corpo participe do mistério divino.
Então, a questão da encarnação do espírito, né? E esse cinema, ele, na verdade, ele realiza uma fenomenologia da encarnação. Por isso, o título A Conversão do Olhar, porque se trata de um cinema que quer converter o olhar do espectador para, através da atenção dedicada às coisas materiais, à presença dos corpos, a presença mais densa dos seres, converter o olhar para o aspecto invisível, do visível ao invisível, perceber que a matéria contém o espírito, né? Como São João Paulo II diz na Teologia do Corpo, o corpo como sinal presente, sinal físico do invisível, do eterno, do divino. Então, essa fenomenologia da encarnação que esse cinema realiza é essa conversão do olhar do temporal ao eterno, do visível ao invisível, do humano ao divino. Então, na verdade, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do teórico, que é um dos mais importantes para mim, uma das minhas principais referências, que é o padre Amédée Aïfré, é um padre francês, que morreu em 1964, e desde o final dos anos 40, ele manteve uma amizade pessoal e uma correspondência intensa com o André Bazin, que é a terceira figura mais importante do volume 1 do meu livro, que é o teórico, o primeiro crítico e teórico a teorizar o cinema moderno nascente. Aquele que melhor percebeu quais eram os fundamentos e os objetivos do neorrealismo italiano, como uma fenomenologia da encarnação, justamente. Então, esse padre muito influente, ele tem um livro de 1953 chamado Deus no Cinema, os problemas estéticos do filme religioso. Esse livro, infelizmente, nunca foi traduzido para o português, é algo que eu, inclusive, pretendo fazer em algum momento, se tornar viável, publicar a obra dele aqui no Brasil, porque é um teórico fascinante. Ele justamente percebe que, a depender da abordagem formal, o tema religioso pode ser corrompido na sua essência. Quer dizer, uma abordagem cinematográfica moralista, por exemplo, tende a reduzir o fenômeno religioso a uma moral. E a gente sabe que o fenômeno religioso vai muito além disso. A moral é um dado importante, mas não pode se degradar em um moralismo, por exemplo. Uma abordagem cinematográfica sentimentalista degrada a religião a um bom sentimento. Tudo isso, então, ele vai justamente percebendo que a abordagem fenomenológica do neorrealismo italiano, a partir dos filmes do Rossellini e de um filme de 1949 chamado Céu sobre o Pântano, que o André Bazin também elogiou, que é uma cinebiografia de Santa Maria Goretti, de um cineasta chamado Augusto Genina, era aquela abordagem que dava ao fenômeno religioso toda a sua complexidade, toda a sua verdade, mantendo ainda, pelo registro cinematográfico, a ambiguidade e a indeterminação que a estrutura da realidade sempre dá aos fenômenos. Quer dizer, não impondo ao espectador o aspecto espiritual, milagroso dos fenômenos, mas permitindo que a realidade se apresente com em todos os seus componentes, todas as suas dimensões, ou seja, aquilo que é espiritual permanece necessitando da fé do espectador. A fé do espectador ainda seria necessária para que ele entendesse e compreendesse os fenômenos mostrados por esses filmes de tema religioso. Então, basicamente, se trata de uma investigação que percebe que o cinema ele possui uma especificidade em relação às outras artes. A especificidade do cinema é justamente esse vínculo do cinematógrafo com o tecido visível da realidade. Portanto... Quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Como? O que quer dizer? Porque o nosso ouvinte está em casa e entende o que é o tecido visível da realidade. Quer dizer, a dimensão visível do real, que o cinema pode captar pelas suas lentes, né? Quer dizer, diferente da pintura, por exemplo. O pintor ele pode fazer um quadro tendo como modelo a realidade, ou um corpo humano, por exemplo, ou um conjunto de objetos. Mas o resultado que nós vemos no quadro já é esse modelo completamente filtrado pela representação pictórica, pela inspiração e pela imaginação do pintor. Não há um vínculo direto entre o modelo e a imagem representada, enquanto no cinema, o cinema não é propriamente representação, porque ele apresenta o modelo. O que nós vemos na tela é, de fato, um grupo de objetos e seres e ambientes que existem para além do cineasta. Portanto, trazem consigo já a sua verdade, que é transcendente às intenções do cineasta. Então, o cinema moderno, ele, na verdade, ele é o tempo todo um tensionamento do aspecto criativo
aquilo que vem da imaginação, da criação do cineasta, e esse aspecto documental, do real, que se imprime na imagem em si mesmo. É interessante, duas falas que você iniciou nossa conversa. A primeira foi que dizia essa questão dos nossos heróis. Eu falo sempre e repito, né, que nós vivemos hoje uma crise de heróis. Hoje eu percebo que a cinematografia trabalha para desconstruir os heróis, né? Então, tantos exemplos podemos dar rasos, por exemplo, a Marvel salva o mundo, porém mata a gente. Não sei, estou aqui e no final das contas não é tão bom assim ter heróis. Outras séries que eu não vou nomear por falta de tempo e paciência, mas que o herói não é herói, mas ele esconde atrás dele um vilão, né? E na frente dos outros. Eu estou pensando aqui numa série específica, mas é uma porcaria, porque no final das contas não edifica, não diz nada, não fala alma, nada. Ao contrário. Eu lhe perguntaria, nós vivemos hoje uma crise de heróis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto você falava, eu pensava no Batman também, né? O Cavaleiro das Trevas, que é um momento ali dessa série de filmes sobre o Batman em que vai haver justamente essa questão, né? Ele é herói, mas vamos dar relevo a tudo de sombrio que ele esconde, essa questão, né, de relativizar o heroísmo dele e, ao mesmo tempo, a vilania do Coringa, que depois, no filme mais recente do Coringa, é quase que transformado em um herói, quer dizer, em uma vítima do sistema, que se torna vilão por causa da opressão que ele sofreu desde a infância. Então, na verdade, a vilania dele é uma vingança a esses canalhas de uma sociedade hipócrita, etc. Então, realmente, o cinema hollywoodiano é isso, né? O cinema hollywoodiano ele é problemático desde o início, porque, na verdade, na era de ouro, na era clássica, como o heroísmo ele era um heroísmo da ação, um heroísmo idealizado, ele chega a um limite, ele chega necessariamente a uma crise, a um esgotamento, a uma fórmula de idealização dos heróis que chega necessariamente a um esgotamento, então dá margem justamente à desconstrução, ou seja, quando tudo é construção idealizada, se chega no esgotamento e passa-se à desconstrução, ao desconstrucionismo. Justamente é o que ocorre no cinema hollywoodiano, porque ele é um cinema da ação, né? Ele é um cinema de ação que não deixa espaço à contemplação e ao pensamento desde o início. Quer dizer, tudo se trata de um mecanismo, como Gilles Deleuze, esse filósofo francês, que também se debruçou. Eu tenho críticas a esse filósofo, eu não recomendo ninguém que saia lendo Deleuze, mas ele, nos livros sobre cinema, ele diz coisas que são problemáticas, mas coisas que são interessantes. Por exemplo, o fato de que o cinema hollywoodiano, ele desde o início é um cinema de ação que passa sempre de um encadeamento rígido, que passa de percepção, afecção e ação. Então, o herói vê algo, percepção, o herói vê algo. Afecção, o herói sente algo. E, a partir daí, ele sempre tem uma resposta motora. Então, nunca se fica diante de coisas que são misteriosas demais, ou belas demais, ou terríveis demais, e que silenciam, por exemplo, as respostas intelectuais prontas e a própria ação humana. Quando surge o neorrealismo italiano, com o Rossellini, justamente o que surge é um novo tipo de personagem cinematográfico que não possui necessariamente uma resposta motora. Então, eu remeto aqui ao Roma Cidade Aberta, porque diz respeito também à fé, diz respeito à visão espiritual desse cinema, porque basicamente, quem é o herói do filme? O herói no sentido do personagem principal. É um padre católico que está atuando ali nos últimos dias da ocupação alemã na Itália, e que, no final, por ter ajudado um resistente, um militante da resistência, ele vai ser executado pela Gestapo. E ele morre rezando e pedindo a Deus que perdoe os seus algozes. E ele morre sendo observado por um grupo de crianças que gostavam dele, que interagiam com ele, que estão de trás de grades, ou seja, como se o cineasta enfatizasse que não havia nada a fazer, ou seja, não há uma resposta motora para vencer essa força do mal terrível atuando na história, que é a Gestapo, ou seja, não há o que fazer, eles vencem, o padre é derrotado. Agora, isso na visão humana, na cidade dos homens, porque na cidade de Deus, o vencedor é o padre, que termina perseverante na sua missão espiritual e ainda pedindo a Deus que perdoe aqueles homens que o matam.
E o Rossellini termina esse filme com as crianças indo embora, sem poder fazer nada, e no horizonte de Roma, a cúpula da Basílica de São Pedro, lembrando que essa cidade aberta do título é também Roma, que é essa cidade aberta também ao eterno, a cidade eterna, né? Então, é um cinema justamente em que os heróis, às vezes, não vão ser, obviamente, heróis. Você precisa vê-lo que eles são, precisa ver que eles são heróis numa visão espiritualizada, ou seja, quando o seu olhar é convertido ao olhar da cidade de Deus. Transcende. Interessante. Eu sou pesquisador de J.R.R. Tolkien, né? E toda a cinematografia do Peter Jackson, especial a trilogia do Senhor dos Anéis, foi, na verdade, uma das pontes que me atirou dentro do mundo tolkieniano, do legendário tolkieniano. E é interessante por quê? Porque nós falamos sempre do viés católico de Tolkien, e normalmente eu encontro a minha tia-avó que me diz: eu não entendo, Cássio, como é que Tolkien tem coisa de católico, tem uns bichos tão feios ali, e a gente ri, evidentemente, por conta disso, e é interessante, porque como é que ele é católico se ele não fala de Bíblia, se ele não fala de missa, se ninguém reza o terço, né? E eu falo nisso tudo para um pouco provocar, diante dessa tua afirmação, desse viés, desse olhar católico, né? Vamos dizer assim, da realidade, que é um olhar, eu diria assim, que apesar das contrariedades, é um olhar esperançoso, eu diria assim. É um olhar que transcende, que passa adiante. E na experiência não é que vai dar tudo certo no final, já deu, como as pessoas falam aí no mundo, né? Já deu. Não, não, não. Você fica aqui. Talvez não dê certo no final, mas ainda assim está dando certo, porque tem um viés, uma abertura nesse sentido ao transcendente. O que te parece em relação à obra de Tolkien, todo esse universo, o que te parece isso? Olha, eu não sou especialista, conheço muito pouco do Tolkien ainda, mas muita coisa do que você falou tem ressonâncias, assim, consonâncias, né, com o que eu pesquiso e o que eu mostro no livro também, porque, em primeiro lugar, para mim, a minha preocupação é a fé ser reduzida a uma ideologia. A fé não é uma ideologia. E há sempre o perigo de reduzi-la a isso e perder de vista o que é essencial nela. E o essencial nela permanece sendo desafiador. A fé nunca... não me parece que a fé nos conduz a um conformismo, porque a realidade ela sempre nos desafia e nos interpela a novas respostas. E, por exemplo, eu sempre, inclusive no livro e em outras palestras que eu dei a respeito da minha pesquisa, eu me refiro ao quadro do Hieronymus Bosch, esse pintor renascentista, que da tentação de Santo Antão, né, o padre do deserto, Santo Antão, e os quadros do Bosch, eles são esses quadros corais de paisagens abertas, com 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ele, diferente do Peter Bruegel, que é um outro que faz isso, e que é, enfim, um dos meus pintores preferidos, inclusive, diferente dele, ele tem um aspecto surrealista, ele é quase que considerado como um precursor do surrealismo, porque tem criaturas, por exemplo, que remetem muito, por exemplo, ao que o Tolkien cria, né, no seu universo, assim, criaturas de aspecto grotesco, né? E no meio do quadro, quase imperceptível, nessa multidão caótica de figuras, há o santo que ele representa, Santo Antão. Quase imperceptível, de longe é imperceptível, é uma figura de batina ali no meio do quadro, apontando na direção de algo que parece ser uma igreja em ruínas, dentro da qual há um crucifixo. Então, é isso o catolicismo. É isso o mundo e o catolicismo. Quer dizer, um mundo aparentemente tomado pelo mal, um mundo cujo príncipe é o demônio, um mundo que está entregue ao mal, por exemplo, logo, né? Um mundo que logo está entregue ao mal, em que parece que o mal predomina e, no entanto, sobrevivem esses pequenos vetores, humildes vetores que Deus escolhe para serem a permanência da graça, que é invisível para o mundo. Né? Então, justamente, o olhar precisa ser convertido
para que a permanência do bem, a permanência milagrosa do bem seja enxergada. Então, isso também me remete à obra do Robert Bresson, porque ele adaptou 2 livros do Georges Bernanos, que é um escritor católico francês, que é uma das minhas maiores referências na arte e na vida, porque o Bernanos também era considerado um pessimista. Ele mostrava um mundo que parecia entregue ao pecado, e muitos católicos, às vezes, não compreendiam isso, né? Porque eles querem uma espécie de retrato heróico, né? Sublime do santo, que parece que já nasce santo, e o Bernanos ele retrata esses santos como o padre de Diário de um Pároco de Aldeia, e o personagem principal, que é um padre também de Sob o Sol de Satã, que é um grande livro e um grande filme que foi adaptado para o cinema, numa obra-prima cinematográfica de Maurice Pialat, em 1987, em que é preciso... A santidade é um fenômeno invisível que ocorre no mais fundo da alma e que pode passar despercebido para o olhar. Essa que é a questão, porque pense na história de Jesus, né? Como passou despercebida a divindade dele para a elite religiosa da sua época. Então, isso para mim é uma tensão que precisa ser o tempo todo mantida no olhar do católico, porque a divindade, a santidade, na verdade, a conversão, ela pode estar acontecendo numa noite escura, inclusive, invisível até para o próprio santo. É o que São João da Cruz diz, na noite escura, na subida do Monte Carmelo, quer dizer, esse fenômeno da conversão, e às vezes é o próprio santo que está sendo convertido por Deus, ignora as suas virtudes, só enxerga os próprios pecados e a própria miséria, porque Deus está preservando ele da soberba espiritual, que é um grande perigo. Dentro da tradição judaica, fala que Deus sempre se revelou na noite, né? Fala das 4 noites, tem um Midrash que conta as 4 noites, a noite da criação, a noite da fé, que é em Abraão, no Monte Moriá, a noite da salvação da Páscoa, que representa tanto Moisés quanto Jesus, uma visão católica, né? E ainda, por fim, a noite da redenção, que é, perdão, na noite da final, que é, na verdade, essa noite da espera da volta do Messias, né? Ausência e volta do Messias. Então, esse processo todo da noite é algo bastante intrigante e, ao mesmo tempo, inquietante e, ao mesmo tempo, caminho de esperança. Eu vou te pedir licença um minutinho, a gente precisa dar um comercialzinho, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Nova Aliança, 103.3, a Rádio da Arquidiocese de Brasília. Nós estamos entrevistando o Rômulo Ciríaco, produtor de cinema e pesquisador de cinema, e que daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós já voltamos a falar sobre a sua pesquisa e a sua obra. Nós estamos de volta com o programa de Cultura e Encontros na Rádio Nova Aliança. Sou o Padre Cássio Dalpiaz. Estamos hoje entrevistando Rômulo Ciríaco, pesquisador de cinema e especialista em toda essa questão da crítica cinematográfica, sobretudo com um olhar católico acerca disso que é a beleza desta arte que é o cinema. Nós estávamos falando no outro bloco sobre o transfundo de uma cinematografia católica, e eu aproveito um pouco para retomar o que nós falávamos no final do último bloco, acerca dessa crise de heróis que nós vivemos, e sobre esse desafio que nós temos de fato, apresentar heróis que sejam factíveis, credíveis, eu diria desta maneira, e que nos convida a algo mais, que nos convida a uma aventura, a uma saída. Eu lhe pergunto, como fazer cinema católico, vamos dizer assim, sem cair em propaganda religiosa? Justamente essa é a questão central, né, em todo o meu livro, essa é a questão central. Quer dizer, propaganda religiosa, proselitismo, tentar forçar um olhar católico no sentido da pregação religiosa ao espectador é o oposto do que faz essa linhagem, essa estética que eu estudo e que, no entanto, nasce de uma raiz católica. Quer dizer, então, estamos lidando também com diferentes compreensões da própria religião e da própria vivência da religião.
Quer dizer, há um aspecto universal também nesse cinema, na medida em que ele é quase, eu costumo dizer que esse cinema, essa escola cinematográfica, ela praticamente busca observar a realidade com amor e atenção para encontrar reflexos da verdade inscritos na própria realidade. Quer dizer, é como se você buscasse encontrar o evangelho inscrito na carne do mundo e na vivência concreta das pessoas. Então, justamente, é esse o perigo que esse cinema quer evitar, e não por acaso ele foi feito por muitos outros cineastas de fé católica e de cultura católica, mas que eram homens muito eruditos, muito cultos, e que, como, por exemplo, o biógrafo do André Bazin, que é o principal teórico dessa linhagem, ele dizia assim que o Bazin ele tinha um profundo desejo de viver uma vida moral sem ser moralista, de buscar a virtude sem ser tedioso. Quer dizer, tem todo um desejo de autenticidade também, ou seja, por isso eles repudiavam retratos da religião que a reduziam, né? A reduziam a um dos seus aspectos e por isso a corrompiam. Eu posso falar de uma linguagem espiritual que seja própria do cinema? Como você pode descrever ela? Eu costumo dizer que o cinematógrafo, né, que é o nome que o Robert Bresson, o cofundador do cinema moderno, deu à sua arte, ele costumava diferenciar. Ele dizia que existiam filmes de cinema e filmes de cinematógrafo. Os filmes de cinema seriam esses filmes, por exemplo, narrativos hollywoodianos, que tendem a um exagero da expressão e a uma idealização do mundo, o que é problemático porque você recria o mundo com falsas leis, com as imagens do próprio mundo. Então, isso é muito nocivo, muito perigoso, porque pode introduzir clichês na mente do espectador que ele recebe como sendo a própria realidade, que ele introduz como sendo a própria realidade, porque parece demais a realidade. Só que funciona com leis que não são a da realidade. Então, o cinematógrafo, esses filmes de cinematógrafo seriam justamente esses que querem ir direto às coisas mesmas, quer dizer, essa visão fenomenológica que, quer dizer, basicamente uma aproximação, um olhar contemplativo aos fenômenos, diante dos fenômenos. Então, o que eu costumo pensar e dizer é que essa estética cinematográfica ela não é apenas uma estética, mas também tem algo de ciência. É uma forma de conhecimento também do real. Não por acaso, os grandes cineastas e teóricos do cinema moderno dizem que o cinematógrafo, o cinema, ele é ao mesmo tempo arte e conhecimento, ao mesmo tempo criação e descoberta. Tem algo a descobrir em como as coisas se apresentam, em como os seres humanos se relacionam e são. Quer dizer, não por acaso a abordagem personalista dessa estética, em que não reduz os personagens a ideias, mas apresentam os personagens como pessoas, ou seja, que possuem uma alma, que trazem consigo um mistério interior, o mistério da imagem e semelhança de Deus que elas, ao mesmo tempo, expressam pelo que elas possuem de visível e escondem. Então, por isso, uma fenomenologia da encarnação, uma fenomenologia da vida, porque a vida humana ela é, ao mesmo tempo, visível, no sentido de que eu posso vê-los, as pessoas, entre os outros objetos, mas extremamente misteriosa, porque esconde dentro de si algo que nenhuma outra coisa traz consigo, né? Que é a eternidade, o contato com o divino. Então, esse cinema, ele sonda isso, ele investiga isso. Ele investiga o mistério que se transmite, que se torna perceptível, intuível, através de uma observação fiel a como as coisas se apresentam na realidade. A gente pode observar que a sociedade hoje passa por uma crise do sagrado, uma dessacralização que avança de maneira galopante, vamos dizer assim, né? A gente vai experimentando a redução do sagrado ao imanente dos imanentes. Tudo é uma questão de comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer, e era isso, né? E com isso, a gente vai dizer também que o simbolismo também vai se reduzindo a nada, vamos dizer assim, ao vazio, ao nonsense, né? No cinema contemporâneo,
ainda a gente encontra espaço para esse simbolismo? Bom, quando falamos de simbolismo, o que se apresenta para mim é um pouco a questão de que há um cinema que tende a ser mais simbólico, no sentido de transformar o que ele representa em símbolos, arquétipos, mitos, o que tem a sua função, né, e o que tem a sua importância. No entanto, eu agora remeto a algo que você falou no início dessa sua última intervenção, dessa última pergunta, que é a questão do sagrado. Porque o cinema que eu apresento no meu livro, ele é justamente um cinema que se volta para a percepção do sagrado na realidade, por isso o seu aspecto agostiniano e franciscano. Por exemplo, mesmo um cineasta que se inscreveu nessa linhagem na primeira fase de sua obra, que é o Pier Paolo Pasolini, um cineasta italiano, que eu justamente faço 2 capítulos sobre ele no volume 2 do meu livro, porque ele viveu um momento de ruptura e passou ao cinema que eu chamo de pós-moderno, que é desconstrucionista, anticristão e antifenomenológico, ou seja, o oposto do cinema moderno, do neorrealismo italiano. Mas nos seus primeiros filmes, Acatone, Mama Roma, e até a adaptação que ele fez do Evangelho, que é o Evangelho segundo São Mateus, que é um belo filme de 1964, o Pasolini, que era, na verdade, um marxista, mas que admirava o cristianismo, ele, justamente, a lamentação dele era essa dessacralização da cultura contemporânea. Foi tudo dessacralizado. E ele voltava à cultura antiga, e justamente aos textos bíblicos, por esse seu desejo de reencontrar o sagrado no real. Essa é certamente uma das intenções desse cinema que eu apresento. Sim, aí nós podemos encontrar alguns exemplos desse cinema ainda no cinema contemporâneo, mas em menor quantidade, na obra de alguns cineastas, inclusive alguns turcos e romenos e uma cineasta alemã e alguns italianos ainda, franceses, principalmente na Europa, ainda se encontra como que resquícios desse cinema em sua expressão mais autêntica. Nesse sentido, o cinema pode ajudar, por exemplo, o espectador a aprofundar uma experiência de fé, e eu talvez faria a pergunta contrária também. O cinema pode também afastar o espectador dessa experiência? Sem dúvida, né? A questão é essa, o cinematógrafo ele é uma máquina passiva, e as imagens que ele capta se prestam a todo tipo de construções. Justamente por isso a diversidade, daí a importância de que os espectadores de cinema conheçam as diferentes abordagens formais que existem, e esse também é um dos propósitos do meu livro. Eu classifico as diferentes abordagens, explico as características de cada uma delas e as nomeio. Então, existe o cinema narrativo, existe o cinema moderno, existe o cinema pós-moderno, existe o que eu chamo de síntese moderno-narrativa, que é um cinema ainda narrativo, que absorve alguns aspectos desse cinema moderno, a partir do neorrealismo italiano. Existe um cinema que eu chamo de pseudo-moderno, e tudo isso está explicado no livro. De todo modo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: sim, há um cinema que pode embotar o imaginário, embotar o olhar, né? Pode corromper, inclusive, a compreensão que a pessoa tem de diversos fenômenos da realidade, principalmente o cinema da imagem, do que nós chamamos de imagem clichê, quer dizer, o cinema que apresenta os fenômenos de uma forma caricata e estereotipada, recortando um pequeno aspecto dele, mas mostrando como se fosse a sua totalidade. É um cinema que pega a realidade, a quebra em pedaços, escolhe apenas os pedacinhos, os fragmentos que interessam a construção de uma tese, de uma ideologia ou de uma moral da história, jogam todo o restante fora e então tendem a reduzir o horizonte do olhar do espectador àquilo. E quando o espectador já viciado por esse tipo de cinema sai da sala para a realidade, ele já tende a ter um olhar comprimido que só consegue enxergar as coisas dessa maneira. Então, o cinema é extremamente perigoso, né? Mas ele também tem um potencial imenso de abertura do olhar,
e de revelação de verdades, né? E o cinema moderno que eu apresento é justamente o cinema que se volta para essa ampliação do horizonte, do olhar do espectador, para que ele tenha um contato sustentado com a realidade. A realidade é essa que é viva e está sempre em movimento, mas que tem aspectos universais e eternos e perenes que podem ser conhecidos através de diferentes experiências, né? E há um outro cinema depois, que é um cinema desconstrucionista, que é mais perigoso ainda, porque tende a justamente querer dizer que não existe nem realidade, não existe verdade, tudo é imagem, tudo é representação, tudo é falso, então logo não há verdades a serem conhecidas. Então, sim, é preciso conhecer essas diferentes linhagens para que se estabeleça uma relação frutífera com o cinema e não uma relação prejudicial. Eu te ouvia e estava refletindo precisamente sobre isso. Você falava um pouquinho do seu livro. O seu livro, como nasce a ideia desse livro? E, bom, enfim, fale um pouquinho do livro. O livro, ele surge no momento em que eu tenho uma intuição, que é aquela intuição de, será que a relação que Rossellini e Bresson têm com o catolicismo é acidental ou é determinante para a criação da estética deles? Porque, para que o ouvinte me entenda, Roberto Rossellini e Robert Bresson, para quem estuda cinema, são os únicos dois cineastas dessa imensa constelação de cineastas europeus que surge a partir dos anos 40, que são unanimemente considerados pelos seus críticos e teóricos como sendo fundadores de uma determinada estética, e não apenas mestres. Fellini, Bergman, Tarkovsky, Visconti são considerados mestres, gênios, mas não necessariamente fundadores. Quer dizer, se você tira Rossellini e Bresson do escopo, todo o edifício do cinema europeu desaba. Eles fundaram, eles criaram. O Rossellini é pai do neorrealismo italiano, é pai do cinema moderno, e o Bresson é o único que rivaliza com ele. Então, o fato deles terem uma raiz católica, terem fundado essa estética, como eu apresento no livro Cofundado, né, uma cofundação, é fundamental, é a primeira intuição. Então, o meu estudo se iniciou para confirmar essa primeira intuição, e aí é isso que explica o fato do livro ter sido publicado em 2 volumes, porque no volume 2 eu apresento uma imensa galeria de cineastas. Eu vou ler alguns dos nomes: Vittorio De Sica, Henrique Romer, Hermano Olmi, Andrei Vaida, Christophe Zanussi, Manuel de Oliveira, Valério Zurlini, que são todos cineastas de fé católica ou de cultura católica declarada, que se inscreveram na mesma linhagem de Rossellini e Bresson, ou seja, esse realismo fenomenológico, e que confirmaram, assim, a minha intuição primeira. Parece que essa estética cinematográfica que é realista, que vai direto às coisas mesmo, que pede para que o real se revele, em vez de projetar sobre o real as suas próprias ideias pré-concebidas, parece que ela tem uma afinidade com o catolicismo. E aí eu confirmo isso a coisa que eu apresento também no livro, ao descobrir que a própria fenomenologia, que é essa escola filosófica criada pelo Edmund Husserl no final do século XIX, início do XX, não por acaso o Husserl tinha como sua assistente Edith Stein, né? Assistente pessoal de Husserl, fenomenóloga. Então, parece que a fenomenologia tem uma afinidade com o cristianismo, e tem de fato, porque o Husserl ele criou a fenomenologia depois de sua conversão ao cristianismo. Vários dos seus assistentes se converteram ao cristianismo, principalmente ao catolicismo, e principalmente Edith Stein, que é uma santa, né? Santa Teresa Benedita da Cruz, que é o nome que ela adotou depois que se tornou religiosa. Como se encontra o teu livro? No site da Lumine, lumine.tv. A Lumine é um streaming de filmes, né? Principalmente uma curadoria que privilegia abordar o tema católico, mas não apenas. Inclusive, na Lumine eu fiz agora uma lista, conferindo a programação deles, e tem cerca de 50 filmes que eu recomendo no livro, que são filmes dessa escola cinematográfica. A Lumine, então, publicou, a primeira publicação da Lumine, publicação de livro da Lumine, é o meu, e se encontra no site deles para compra já está disponível. Aos jovens cineastas católicos que hoje nos escutam, qual a palavra que você poderia deixar para eles? Leiam meu livro,
né? Entenda, entenda que há uma abordagem cinematográfica que não reduz a fé a um moralismo, a uma ideologia, não é proselitista, porque o proselitismo no cinema, ele cai no mesmo problema do filme de tese esquerdista marxista. Ele reduz a realidade, ele instrumentaliza as imagens da realidade para um propósito ideológico e uma militância, né? Isso produz mau cinema. É preciso que o artista católico se aprofunde no estudo estético da forma das artes para não desconsiderar o que a estética cinematográfica exige em si mesma, independente da sua visão de mundo. E o que é surpreendente é justamente descobrir que aquela estética que, segundo todos os teóricos mais importantes, foi aquela que elevou o cinema à categoria de arte propriamente, de alta cultura, e, na verdade, fez o cinema encontrar, finalmente, e realizar a sua natureza e a sua vocação como arte realista, arte que tem um vínculo com o tecido visível da realidade, como eu já disse, que essa estética nasce de uma visão católica do mundo. Então, a esses jovens cineastas eu dou essa dica, conheçam essa estética, e o meu livro tem realmente a importância de ser o único livro de teoria do cinema que resgata uma quantidade imensa de informações históricas que estão disponíveis desde os anos 40 e liga as peças, liga todas essas peças para tornar essa evidência muito cristalina. Então, na verdade, é um livro que contém desenvolvimentos originais à teoria do cinema. Tem uma importância para esse campo de estudo que vai além do interesse dos católicos. É um interesse de todo estudioso de cinema. Mas ele tem que estar aberto a essas evidências, porque a questão é que muitas dessas informações que eu trago, elas ficaram submersas em décadas de relativismo que imperou no meio cinematográfico, que começa a torcer o nariz para as verdades eternas e espirituais contidas nas obras desses diretores. Querido Rômulo, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, por essa oportunidade de estarmos juntos. A casa está sempre aberta, quando quiser voltar, vamos logo lhe chamar para continuar essa conversa, que podia seguir horas. E agradeço mais uma vez de coração a você e a Lumine por essa oportunidade. Foi um imenso prazer conversar com você, padre, e estou disponível para uma próxima conversa, sem dúvida alguma. Espero que os ouvintes tenham gostado e que conheçam a obra e aproveitem. Quero agradecer também ao pessoal do estúdio, da mesa, o pessoal da Rádio Nova Aliança, também a Juliana na produção desse programa, também a todos aqueles que estão em casa. Desejo que o Senhor possa também visitá-los, que eles possam experimentar esse olhar renovado, um olhar de esperança diante das dificuldades que cada dia nós enfrentamos. Fique agora com a hora do Ângelus e com a programação da Rádio Nova Aliança, e no próximo sábado nós voltamos às 11 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo sábado.